Pode se apresentar. Boa. Boa noite a todos. Muito obrigada, João, pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu me chamo Gabriela, eu sou trabalhadora da Fraternidade Cristãos em Ação em São Paulo. Já fui palestrante, trabalhei já bastante no tratamento espiritual da casa. Atualmente estou morando em Sorocaba, então contribuindo mais à distância, né, dando algumas aulas, fazendo ainda alguns trabalhos para ajudar a casa. Mas é um prazer enorme estar aqui. Eu também sou instrutora de mindfulness, sou coach, sou educadora parental, gosto muito, desse tema que eu vou falar para vocês aqui hoje. Boa. Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Ela está inteira? Não, não está inteira. Não, tá estranho, né? Peraí, deixa eu tirar aqui, porque eu tô com. Agora sim, porque eu tava com o monitor, então tava. Então vamos lá. Isso, agora está tudo bem. Agora sim, né? Tá bom. Então Vai tá. até Então mais o ou menos tema. Desculpa, Gabi. Vai até mais ou Imagina. menos umas 9h15 para depois a gente abrir um espaço para perguntas, tudo bem? Tá bom, Vai, tranquilo. tranquilo. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sociedade e os animais. Primeiro, né, trazendo aqui um conceito, né, o que que é uma sociedade, né? Quando a gente pesquisa a definição de sociedade, a gente vê que uma sociedade é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário de colaboração mútua, né? Então essa é a definição de sociedade, né? Aqui eu até trago uma imagem, né? As pessoas convivendo bem aqui com os animais, com o meio ambiente, com a natureza. Enquanto sociedade, né, como é que nós gostaríamos que o mundo fosse, né? Quando a gente pensa na nossa visão ideal de mundo, o que que a gente imagina, né? O que passa pela nossa cabeça? Muitas vezes a gente imagina, né, um lugar muito bonito, né, a natureza, né, esplêndida que a gente olha, assim, paisagens belíssimas, o convívio amigável entre humanos e animais, né, podendo conviver de uma forma pacífica. Mas o que que a gente tem feito, né, com o nosso habitat? Então, aquela é a nossa visão de mundo, né, onde a gente gostaria de chegar, né, enquanto sociedade, mas o que que a gente tem feito? Daí eu trago até aqui, atualizei essas notícias, né, então são notícias desse ano, então trago aqui desmatamento, soma mais de 356 quilômetros quadrados. Derretimento de geleiras na Nova Zelândia acende alerta e deixa o cientista chocado, né? Então a gente vê que constantemente a gente é atingido por notícias que provam o contrário, né? Provam que a gente não está cuidando do nosso meio ambiente como a gente deveria, né? Uma outra, oceanos têm mais de 170 trilhões de partículas de plástico, diz o estudo. Então a gente vê cada vez mais, né, esse tipo de notícia. E a gente convive com isso há tanto tempo, né? Isso acaba virando tão banal no nosso dia a dia, porque todos os dias a gente abre o noticiário, tem uma coisa do desmatamento, tem alguma coisa falando de plástico, né, de lixo em oceanos, e que a gente tem uma tendência de normalizar esse tipo de atitude, né? Então é falar, isso daqui já faz parte, né? Eu abro o jornal, vejo todo dia isso daqui, então é normal. E daí eu trago aqui um conceito, né? Quando a gente fala em normalizar, que é a definição de normose, né? O que que é normose? É um conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir, que são aprovados por um consenso ou pela maioria das pessoas de uma determinada sociedade que leva a sofrimentos, doenças e mortes. E a normose ela surge, né, quando o sistema ele se encontra em desequilíbrio, né, que é uma grande ameaça global, né? Então, se a gente for pensar ali, né, não tanto tempo atrás, a gente tinha como normalizado, por exemplo, a escravidão, né? A gente tinha outras coisas que eram praticadas e que eram consideradas normais para a época e que hoje a gente já sabe que é um absurdo que a gente não pratica mais. Então, a gente tende a normalizar, né, esse tipo de atitude, esse tipo de ação que a gente tem, né, contra a nossa natureza, contra os animais, porque isso acaba passando batido, né? Ai, todo mundo faz, é assim mesmo, né? Eu vou ver minha vida aqui, tá tudo certo. Né? Então, eu trago aqui o que eu falei anteriormente, né? Então, no passado, a gente já teve esses exemplos de situações que eram permitidos que hoje a gente acha um absurdo, né? Como a escravidão, enfim, a gente tem outros exemplos aqui que a gente pode trazer. Então, assim, eu trago até aqui, eu acho que assim, o que é normal, né, o que a gente normaliza é diferente do que é natural.
né? Então, para a gente olhar um pouco mais para o olhar natural das coisas, como deveria ser naturalmente a nossa vida, né? A nossa vida, se a gente olhar para o próximo, para o meio ambiente, né? Para os animais, como é que a gente deveria agir? Com a pandemia, né? Que a gente passou a olhar um pouco mais para o coletivo, né? A gente começou a perceber como a ação do meu próximo ele pode interferir na minha saúde e no meu bem-estar, né? Então, naquela época que estava todo mundo em isolamento, né? Quando tinha alguém que saía do isolamento, ia correr um risco, a gente sabia que essa pessoa ela poderia contaminar a família, ela poderia trazer, né, algum malefício para as outras pessoas próximas. Então a gente começou a perceber que, poxa, espera aí, né? A gente não é todo mundo desconectado, né? Que nós estamos todos conectados, né? A gente tem essa ilusão que nós somos separados do todo, mas na verdade nós estamos sim numa sociedade onde a gente se conecta, né? Onde a minha ação colabora, né, ou interfere na natureza, na vida do próximo e até em situações que a gente nem consegue imaginar. E daí a gente esquece, né, de atitudes que são individuais e que interferem no coletivo, né, que estão matando a gente aos poucos, né? E daí a gente trazendo aqui para o tema da aula de hoje, né, quando a gente fala sobre meio ambiente, sobre a nossa relação com a natureza e com os animais, se a gente parar para pensar, né, o quanto hoje os nossos hábitos de consumo eles interferem, né, na minha vida e na vida do meu próximo, né? Será que as marcas que eu consumo são marcas que são preocupadas, são socialmente, né, ecologicamente responsáveis, né, são sustentáveis ou não? Será que eu estou me preocupando, com a origem de onde vêm esses produtos, né? Como é que eles são coletados na natureza? Que tipo de interferência essa marca está causando? O que que ela está fazendo ali para compensar, né, o dano que ela está deixando ali na natureza? Será que eu me preocupo, por exemplo, em utilizar menos plástico, né? Estou dando um exemplo básico aqui, e de repente substituir por outros materiais, né? Ou separar esses materiais, levar para uma reciclagem, né? Ou não, eu estou usando como se o lixo fosse fora da nossa casa, né? Do nosso planeta Terra, né? Mas todo o lixo ele vai aqui para dentro, né? Então a gente parar para pensar nisso, né? A nossa relação com o meio ambiente, né? Então, como a gente cuida do nosso entorno, né? Como a gente protege o nosso meio ambiente, né? Os animais, a nossa alimentação, né? Será que eu estou me alimentando de produtos que causam, né, algum tipo de malefício para os animais, para o meio ambiente? Será que eu estou me preocupando, né, em ter uma alimentação cada vez mais livre, né, de produtos de origem animal, de repente? Né? Então, olhar um pouco para tudo isso, né? Então, quando a gente olha, né, todo esse panorama, a gente vê que, poxa, a gente tem muitas atitudes, são atitudes pessoais, né, que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas né, é, não precisa interferir na minha vida porque isso é uma escolha minha, né? As pessoas não têm nada a ver com isso, mas isso acaba gerando um impacto no coletivo, né? E que matam a gente aos poucos, né? Tanto nós mesmos, né? Muitas vezes esses produtos que a gente consome, dependendo do que for, eles podem estar prejudicando a nossa saúde, podem trazer um malefício para o meio ambiente, para os animais e para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa, na verdade, acho que desligar um pouco o piloto automático que a gente vive, né? E começar a observar mais o que que acontece à nossa volta, né? O que que de fato está acontecendo. E daí, aos poucos, né, para falar, peraí, mas por que que eu faço isso há tanto tempo, né? Por que que eu tenho essa atitude? E a gente tende a se acomodar nas coisas que a gente escolhe na vida, né? Isso é natural, né? A gente acaba se acomodando, mas para que a gente não perca realmente esse senso de olhar, poxa, será que eu estou fazendo o melhor, né, que eu poderia? Né? E para a gente se lembrar que assim como as crianças, né, que a gente faz parte do todo, né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos e eu vejo assim, quanto para ela é natural, né, estar com a natureza, com os bichinhos, né? É muito mais natural do que para a gente, muitas vezes, né? E que a gente faz parte do todo, que não há vida sem a natureza, né? Que nós somos parte da natureza. Muitas vezes nós nos achamos superiores, né? Seres superiores, mas acho que vocês que estudam, né, a espiritualidade dos animais, né, vocês com certeza já devem saber muito bem que a gente não é nada disso, né? Muitas vezes a gente é até muito inferior, né, pelas escolhas que a gente toma na vida.
E daí, com isso, né, tudo isso mostra o quanto que a gente ainda precisa evoluir, né, o quanto a gente ainda precisa ser mais fraterno com o nosso próximo, olhar um pouco mais para fora, né, olhar o quanto realmente as minhas ações estão interferindo no mundo, né? E a hora é agora, gente. A gente está no limiar ali para ir para o mundo de regeneração, né? A gente tem recebido vários alertas da espiritualidade, né? Várias mensagens que dizem, né, que realmente o planeta está se preparando e eles não vão esperar pela gente, né? Se a gente não se adaptar, a gente vai ficar para trás. Né? Então a gente vê várias, né, várias mensagens, né, que fala que espíritos mais evoluídos estão encarnando como as crianças índigo e cristais, né? Tem grandes personagens da arte que vêm reencarnando também de música, filosofia, que estão vindo aqui para ajudar a evoluir esse planeta, né? Se a gente passar a observar as crianças de hoje em dia, a gente vê que essas crianças já são diferentes, que elas já trazem algo diferente. Eu vejo isso na minha filha, vejo em outras crianças que eu convivo também, né? E daí a espiritualidade também nos diz que o expurgo, né, ou seja, os seres que não podem mais estar aqui, né, as pessoas que já não têm mais condição de estar nesse planeta, já começou há algum tempo, né? Porque de fato, o planeta não, como eu disse, né, ele não vai esperar a gente evoluir para que ele evolua, né? Ele vai evoluir com aqueles que tiverem condição de estar aqui, né? Não é um castigo ou uma punição, mas é realmente assim, do jeito que tá, não dá para continuar, né? A gente tem visto essas ondas de calor, essa temperatura que tem acontecido agora nos últimos dias, isso não acontecia alguns anos atrás. Então, se a gente parar para prestar atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, poxa, olha o que que a gente tem deixado aqui, né? Então, para todos os encarnados na Terra, né, essa é a nossa última chance, né? Então, vamos aproveitar essa chance e fazer o melhor que a gente pode em relação a isso, né? E como é que a gente pode, o que que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? O que que a gente poderia fazer, né, enquanto indivíduo, para que a gente tenha um impacto ali no todo? Aí eu trago a questão, aqui o capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele fala que o verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera, né? Ou seja, não é sobre ser perfeito, não é sobre sair salvando o mundo, sobre, né, fazendo atos grandiosos, mas é a gente se observar, a gente se estudar, falar, poxa, o que que eu posso melhorar continuamente, né? E trabalhando sem cessar, né, para combater as nossas imperfeições que todos nós trazemos, né? E assim, mesmo que sejam passos de formiga, mas que amanhã a gente acorde e fala, nossa, eu fiz alguma coisa que está contribuindo aqui, né, com a minha própria evolução, com a evolução do planeta, que está contribuindo com o meu próximo, né? A gente acabou de escutar a oração belíssima aqui de São Francisco de Assis, né, que diz muito sobre isso, né, para a gente realmente dar para receber, né, a gente fazer pelo nosso próximo. Então, a gente parar um pouquinho e começar a estudar, né? Nos estudar, nos autoconhecer, para que a gente consiga dizer, poxa, eu fiz uma coisa boa hoje, eu ainda estou errando em outras tantas, mas olha que legal, né? Eu já consegui dar esse pequeno passo, né? E a espiritualidade, ela reconhece, ela está junto com a gente quando a gente, eles estão vibrando pela gente, né? Quando a gente também quer quer ter esse movimento de melhora, né? E muitas vezes a gente tenta, a gente não consegue, mas eles sabem, eles veem o nosso esforço. E daí, com isso, eu também trago uma frase de André Luiz, que eu acho muito legal, que ela fala que a sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer. Ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. A gente tende a achar, né, que o mal está fora da gente, né, que o mal está na sociedade, que está no político X, Y, Z, está nas pessoas que fazem guerra, que está, enfim, que está no vizinho, que está no marido, no primo, no filho, enfim, que está totalmente fora da gente, né? E a gente esquece de olhar para dentro, a gente esquece de lutar contra as nossas próprias imperfeições. A gente quer lutar contra as dos outros, mas a gente não luta contra as nossas, que é a única são os únicos, a única coisa que a gente tem controle, né? E olhe lá, somos nós mesmos, né? A gente quer lutar contra os outros, mas a gente esquece que o que a gente tem que combater é o que está dentro da gente, né? Porque é isso que nos cabe.
né? Que muitas vezes é isso que está causando a nossa infelicidade, que não é o político, não é o vizinho, não são as situações externas, né? Quando a gente encontra a nossa paz de espírito, quando a gente encontra o nosso equilíbrio, quando a gente está trabalhando para se melhorar, trabalhando para se modificar mesmo, né? Trabalhando na nossa evolução, a gente vê esse retorno acontecendo, a gente passa a lidar com as situações de uma forma mais positiva, a gente passa a não ser mais tão afetado pelos problemas externos, né? Então, assim, a gente percebe uma mudança na maneira como a gente vê o mundo, né? Então, isso também contribui, né? Então, a gente tem que olhar para dentro, né? Acho que não tem muito segredo, é o que a gente fala, né? Bastante no espiritismo, né? E daí eu trago a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec questiona qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Aí a resposta, que é sabiamente dada por Santo Agostinho, é: um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, não há como a gente melhorar as nossas imperfeições, como a gente resistir à atração do mal, como a gente evoluir ou melhorar o nosso planeta sem que a gente antes olhe para dentro. E só a gente pode fazer isso. Muitas vezes a gente busca conhecimento fora, a gente quer fazer 10 faculdades, estudar cursos, entender, ler 500 mil livros, mas a gente não tira tempo para o mais precioso, que é a gente se conhecer. Porque enquanto a gente não se conhece, a gente não percebe os nossos pontos cegos, aquilo que a gente está deixando passar, os nossos padrões, né? Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente vive situações que são repetidas, né? Tem pessoas que às vezes, vou dar um exemplo, né? Que às vezes casam, tem 7 casamentos e casam com pessoas bem parecidas, né? E falam, olha, mas não deu certo, que fulano era assim. E daí você fala, poxa, será que não sou eu que estou fazendo alguma coisa, né? Será que não é um padrão que eu estou buscando ali? E tudo isso, gente, só vem com autoconhecimento, né? Se a gente parar realmente, olhar, examinar a nossa consciência, olhar para dentro, examinar aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Mas para a gente conseguir ter essa consciência, a gente precisa olhar, a gente precisa se conhecer. E daí, através da nossa autoobservação, a gente pode detectar quais pontos a gente precisa melhorar, né? Então, a gente começa a criar essa consciência, porque até então a gente nem sabia. Tem coisas que são mais óbvias, que a gente fala, "Ah, não, isso daqui é uma coisa, uma questão que eu trabalho há anos", mas às vezes tem coisas que, quando a gente faz processo de terapia, né? Quando a gente tem auxílio às vezes de alguém de fora, a gente consegue observar e falar, nossa, mas eu tô caindo nesse buraco aqui há tanto tempo e eu não percebi por que que foi. Daí a pessoa vai lá e aponta. Então, por isso que é importante, né, essa constante autoobservação. E daí eu trago aqui um passo a passo, assim, básico, né, para a gente começar a se autoconhecer, se melhorar, né, e daí, consequentemente, também levar isso adiante para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Né? Então, o primeiro passo é justamente essa autoobservação, né? Então, a gente fazer uma reflexão muito profunda e muito honesta com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente dá desculpas, muitas vezes a gente acaba se esquivando, e depois esse material vai para vocês, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos também em anotar. E uma das ferramentas que eu gosto muito é a escrita, inclusive, porque escrever me ajuda muito, né? A escrita de forma terapêutica. E muitas vezes aquilo que são as primeiras coisas que a gente escreve é tudo que está na nossa cabeça, né? O mais consciente, mas você continua escrevendo e você chega em pontos que às vezes são coisas novas sobre você, né? Então isso é bem interessante. E daí eu trago aqui 4 questões bem profundas, assim, de reflexão para a gente pensar, né, qual que é o nosso papel diante disso tudo, o que que a gente pode fazer para melhorar e contribuir, né, para o nosso planeta. Então, primeiro, as minhas atitudes hoje contribuem mais para nutrir ou consumir o planeta em que vivemos? Essa frase, isso me nutre ou me consome, eu aprendi na minha formação de Mindfulness, eu achei genial, né? Então, tudo, diante de tudo que a gente faz na nossa vida, desde um alimento que a gente ingere, até uma palavra que a gente profere, uma ação que a gente faz relacionada a outra pessoa, um hábito de consumo que a gente tem, será que isso daqui está nutrindo ou está consumindo o planeta? Né? E se a gente for olhar, honestamente, a gente está mais consumindo do que nutrindo. Essa é a realidade, né? Então, assim,
a gente parar para pensar com honestidade mesmo, né? E não num lugar de vítima, falar assim, nossa, eu sou muito, né? Aquela culpa que gera uma vitimização, nossa, eu sou péssimo mesmo, não faço nada certo. Não é sobre isso, é sobre a gente ter consciência, porque quando a gente coloca a luz nas coisas que a gente ainda não faz bem, a gente pode ter o poder de escolha, né? Então, quando eu percebo que de repente alguma coisa, uma marca que eu consumo, por exemplo, está sendo irresponsável de forma ambiental, eu posso ter escolha de parar de consumir, de trocar a marca, por exemplo, né? Eu tenho esse poder de escolha. Aí uma segunda questão, né? Quais hábitos fazem sentido quando nós pensamos em um planeta de regeneração? Né? Quando a gente imagina, né? E quando a gente vê as mensagens que são dadas pela espiritualidade, quando a gente lê, né, nos próprios livros da doutrina, que a gente imagina? Que será que esse tipo de atitude cabe? Né? Será que isso que eu faço há anos, será que caberia num planeta de regeneração? A gente não precisa nem conhecer exatamente como é o planeta de regeneração, mas se a gente colocar um pouquinho a mão na consciência, talvez a gente fale, nossa, essas coisas com certeza não estão lá, não fazem sentido num planeta desses, né? Então também, mais uma vez, né, a gente jogar a luz, né, trazer consciência para esses hábitos, e ter a chance, né, a oportunidade de escolher, né, e como sendo autorresponsáveis pela nossa vida, né, e também trazendo a nossa responsabilidade para o nosso planeta. Próxima questão, né, quais são os meus principais valores, né, e valores são aquilo que são, e valores, assim, quando a gente fala de valor, não é um valor que eu quero ter, é um valor que eu tenho, né, que eu pratico, que aquilo é importante para mim, né, então, por exemplo, a caridade é um valor muito importante para mim, a segurança é um valor muito importante para mim, valor é tudo aquilo que nos motiva, né? E perceber se as minhas ações estão de acordo com a minha fala e principalmente com os valores. Porque a gente pode sair falando um monte de coisa, né? Eu posso vir aqui falar um monte de coisa para vocês, mas assim, será que as minhas ações no dia a dia estão refletindo, né, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou transmitindo? Será que eu estou conseguindo trazer os meus valores de acordo com as minhas ações, né? Isso é congruência. Claro, gente, a gente não vai ser também perfeito e vai estar o tempo todo agindo, mas assim, mais uma vez, é para a gente trazer consciência. E pode ser que esteja tudo errado nesse momento. Tá tudo bem, a gente vai pouquinho a pouquinho, né? A gente não quer resolver o mundo, mas se a gente começar a criar, fala, poxa, eu falo tanto isso para fulano, mas olha como eu estou agindo dentro da minha própria casa, né? Eu que sou mãe de criança pequena, eu vejo que a melhor forma de educação é pelo exemplo. Tem muita coisa que eu falo para minha filha, mas se eu não agir de acordo, ela vai passar batido. E ao mesmo tempo, muitas coisas que ela pega e que eu fico feliz assim de ver que ela está reproduzindo, que são coisas positivas, da forma como a gente trata ela, do respeito que a gente concede, né? Então, assim, é no nosso entorno, né? A gente acaba influenciando muitas pessoas pelo nosso exemplo, né? Muito mais do que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sai, enfim, sai influenciando, né? A gente é realmente aquilo que a gente né? Aquilo que a gente transmite. Então, esse seria o primeiro passo. E daí, feita toda essa reflexão, né? Traçar as minhas intenções. Eu gosto muito de escrever, né? Já falei para vocês agora há pouco sobre a escrita terapêutica, e eu acho que tudo que a gente coloca no papel, tudo que a gente intenciona, eu acredito que tem um poder muito grande, né? Da gente materializar as coisas, né? Então, muitas vezes fica no pensamento, mas o pensamento desorganiza, a escrita traz, né? Então, todo início, final de ano, começo de ano, eu sempre costumo escrever as resoluções do ano seguinte. É muito legal, porque às vezes eu revisito e vejo, poxa, olha, essa tal coisa eu consegui atingir, essa não. Então, a mesma coisa para esse exercício aqui, né? Traçar o que que eu devo diante disso tudo, né? Com o que eu descobri nas minhas reflexões, diante das atitudes que ainda não estão tão legais, as coisas que eu já vejo, poxa, eu já consegui evoluir nesse ponto, o que eu devo parar de fazer, né? Então, eu vou parar, vou dar exemplos bem básicos aqui, tá, pessoal? Vou parar de usar a sacolinha do mercado, por exemplo. Vou parar de consumir carne vermelha, por exemplo. De repente, se a pessoa, né, ainda consome ou tem alguma dificuldade, eu vou parar um dia na semana, por exemplo, né, que já causa um impacto bem positivo aqui para o meio ambiente, para os animais.
que que eu vou continuar fazendo? Ah, vou continuar separando meu lixo para reciclagem, né? Vou continuar olhando, enfim, porque eu posso separar aqui na minha casa, enfim, eu continuar fazendo essas atitudes que eu já fazia, que, poxa, tão legais, então eu acho que faz sentido. E o que que eu vou começar a fazer? Ah, vou começar a procurar marcas para trocar, por exemplo, meus produtos de limpeza, porque esses que eu estou usando, eles não fazem bem para o meio ambiente, por exemplo, né? Então eu vou começar a procurar outros produtos diferentes agora para usar. Trouxe exemplos bem genéricos aqui, pessoal. Acho que daí cada um na sua própria reflexão pode trazer exemplos mais concretos, mas só para ilustrar, né? Então, fazer essa listinha mesmo, ser bem honesto, né? Colocar tudo o que precisa ser feito, né? E claro, mais uma vez, gente, a gente não está aqui para salvar o mundo, né? A gente não está aqui para ser super-herói, nada disso, mas é isso, pequenas atitudes, né? Tem muita gente que às vezes nem tem essa consciência, né? Eu tenho certeza que todos vocês, o estudo que vocês estão fazendo aqui, que vocês fizeram ao longo desse ano, que vocês já têm muita consciência disso. Então, que legal, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar e trazendo esses ajustes finos ali para esse caminho. E o passo 3, colocar em prática, né? Que é acho que é o mais difícil aqui. Muitas vezes a gente intenciona, a gente consegue ver tudo que a gente precisa fazer, mas colocar em prática às vezes é desafiador, né? E para isso a gente precisa realmente começar, né? De fato, ali colocar a mão na massa, né? E também manter a consistência, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente já começou a fazer aquela velha história, vou começar a ir na academia, bom dia, vou outro, né? Depois eu paro, começar uma dieta, né? Enfim, tem várias coisas na nossa vida que a gente começa e para. E como é que a gente mantém a consistência? Quando a gente olha por aquilo que está nos motivando, né? Para o nosso propósito com aquilo tudo, né? Então, se a gente traz uma intenção muito clara para as nossas ações, para aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue resgatar essa consistência. A gente fala, poxa, eu tô criando esse hábito novo aqui que está um pouco difícil de manter, mas porque eu me preocupo, né? Porque eu me preocupo com o meio ambiente, porque eu me preocupo com as próximas gerações, com os meus filhos, com os meus netos, com as pessoas que convivem comigo, né? Porque eu quero viver num planeta mais agradável, né? E por mais que a gente, né? Talvez a gente não veja, né? Muito possivelmente nessa encarnação, mas que a gente acredite, né? Que para gerações futuras pode ser um lugar melhor, enfim. Então é isso, a consistência a gente resgata com o nosso propósito, né? Com a motivação principal de cada ação, né? E a tendência é que a gente vá perdendo um pouco às vezes fica tão no automático, você fala, nossa, mas por que que eu faço isso mesmo, né? Então sempre se relembrar, né? Sempre ter isso muito claro para que a gente continue praticando, né? Todos os dias. E daí lembrando, pessoal, também, né, que a gente tem uma grande responsabilidade sobre o nosso planeta e os nossos irmãos animais, né? Nós, como os irmãos mais velhos aqui, né? E a gente tem realmente essa responsabilidade, né? Tá muito nas nossas mãos, né? E como eu disse lá atrás, né? Para a gente parar um pouco de ficar culpando o outro, o próximo, e a gente olhar para cada um de nós, né? Se todas as pessoas do planeta, né, decidissem fazer uma pequenina ação, pode ser a menor ação de todas, mas para melhorar alguma coisa no nosso planeta, a gente com certeza vai ter um resultado muito positivo, né? Então, a gente olhar realmente com essa autorresponsabilidade, né? A responsabilidade que eu tenho sobre a minha própria vida, as minhas próprias escolhas, né? Os meus próprios hábitos, olhar o quanto isso afeta o meu entorno, a minha família, a minha casa, a minha comunidade, o meu bairro, né? E olhar o quanto isso afeta a natureza, os animais, né? Será que eu estou sendo exemplo, né? Será que eu estou conseguindo manter determinadas coisas? Então, olhar realmente com essa responsabilidade. E também pensar, né, que os nossos desejos, né, nós sabemos que nós estamos num planeta material e é natural que a gente tenha coisas da matéria, isso, a gente não vai ficar condenando nada disso, mas para os nossos desejos não prevalecer as nossas obrigações morais, né? Então, como é que eu consigo ter coisas, né? Porque a gente vai consumir, a gente vai ter coisas na nossa vida, né? Comprar objetos, mas, de certa forma, não contribuam para tão negativamente para o planeta, né? Que sejam de marcas mais responsáveis, por exemplo, né? Como eu falei algumas vezes. Então, a gente conseguir fazer essas escolhas de forma mais consciente, né?
e realmente olhar para, de fato, aquilo que a gente tem que fazer, né? Aquilo que a gente tem como obrigação, né? E acho que se cada um aqui parar um pouquinho, né? Fechar os olhos, examinar um pouquinho a nossa consciência e olhar um pouquinho para o propósito, a gente vai encontrar aquilo que a gente veio fazer aqui, né? A gente vai encontrar aquilo, qual que é a nossa missão aqui nessa terra. E daí, mais do que na hora, né, gente, praticarmos a máxima de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Porque a gente fala, quando a gente fala dessa frase, a gente fala muito sobre o próximo, mas eu acredito que a gente nem se ama, né? Porque a gente se amasse, se a gente se importasse com a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente não teria determinadas atitudes que estão trazendo malefícios para nós mesmos, para os outros, né? Então muitas vezes a gente não consegue nem olhar com amor para a nossa vida, quanto mais para o outro, né? Então a gente fazer isso constantemente como um exercício. A gente vai cair, vai ser difícil, vai, mas a gente tem o apoio da espiritualidade, a gente tem uma egrégora, né, de vários espíritos de luz estão contando com isso, né, estão contando com a gente. Então, se a gente tiver essa boa vontade de tentar, né, de olhar para o próximo, né, de ter esse olhar amoroso para a natureza, né, colocar amor em tudo que a gente faz, a gente vai sentir esse retorno, a gente vai ter a ajuda da espiritualidade, né? Eles estão ávidos por pessoas, por seres que querem trazer essa mudança. Então, que nós sejamos, né, dentro das nossas próprias limitações, né, dentro dos nossos pequeninos atos, invisíveis muitas vezes, gente, que são pequenas coisas que a gente pode fazer, né? A gente não precisa sair anunciando para todo mundo, não é esse o objetivo, né? Mas dentro da nossa pequena casa, né? Quando a gente consegue trazer uma atitude consciente, né? Alguma coisa, de repente a gente fala, né? E daí tem, às vezes, aquele amigo que convive com a gente fala, nossa, olha que legal, fulano tá fazendo, tá separando o lixo dessa forma, olha que bacana, ciclano tá com uma composteira, enfim, estou dando exemplos aqui genéricos, mas só para trazer um pouco, né, do quanto muitas vezes a gente está influenciando as pessoas que convivem com a gente e a gente nem sabe, né? Isso também é uma forma de praticar o amor ao próximo, né? Para colocar esse amor em ação, né? O que tanto Jesus nos traz aqui nos ensinamentos dele. E daí, pessoal, é isso, acho que de conteúdo que eu tinha. Eu queria fazer uma meditação agora, nesses minutos finais, né, para consolidar um pouco do que a gente refletiu aqui, do que a gente pôde aprender, e usar também tudo isso como uma forma, né, de agradecimento e de transmitir um pouco de amor para o nosso planeta, para a natureza e para todos os seres. Então, eu vou fazer uma meditação chamada Bondade Amorosa. Eu amo essa meditação, porque ela é muito linda, né? Uma meditação que ainda é em formato de vibração. E vou conduzir, eu quero que vocês podem se sentar confortavelmente, quem quiser também deitar, fiquem na posição que for mais confortável, tá? Não tem certo e errado. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, podem ir sentando confortavelmente. Quem estiver sentado numa cadeira, pode tentar trazer o corpo um pouquinho para frente, para ficar com a coluna reta, mas ao mesmo tempo relaxada. E vá, então, lentamente, fechando os olhos, apenas sentindo o corpo, percebendo se há algum ajuste que o corpo quer fazer para ficar mais confortável. Fazendo micromovimentos para ajustar a melhor postura para o corpo, prestando atenção nos pés, nas pernas, no quadril, na coluna, nos ombros, no pescoço, e realizando qualquer movimento que seja necessário para o corpo se sentir em paz.
quando a gente volta para casa no nosso corpo, quando a gente percebe as sensações que a gente está sentindo, a gente tem a oportunidade de relaxar, de sair do piloto automático, de parar de operar tanto na nossa mente e olhar um pouquinho para as nossas sensações físicas, para as nossas emoções. Vá então percebendo, né? Sentindo todas as sensações que estão presentes, tentando não julgá-las, são boas, ruins, apenas estando presente ali com a sensação. E vá levando então a atenção para a respiração, sem forçar nada, apenas sentindo o corpo respirando. Ao inspirar, eu nutro meu ser de alegria da vida, e ao expirar, eu me sinto em paz. Por alguns instantes, só observando esse movimento da inspiração, da expiração, notando com amorosidade, com bondade, com curiosidade, esse movimento tão natural do corpo, que passa tão despercebido muitas vezes, que é automático, mas que é essencial para a gente manifestar a nossa vida aqui na Terra, aqui no planeta terreno. Conforme a gente vai se conectando com a nossa respiração, o nosso corpo é capaz de relaxar ainda mais. E vai então imaginando que no centro do seu ser tem um botão de uma linda flor rosada. E à medida que cada pétalo dessa flor se abre, ela vai irradiando uma luz rosada dourada. E essa luz vai se expandindo do seu cardíaco por todos os chakras, por todas as partes do seu corpo, passando por todos os órgãos, pelos ossos, pela pele, pelos músculos, até que você sinta que o seu ser está completamente irradiado, invadido por essa luz da bondade amorosa. Vai então realizando uma respiração mais profunda, sentindo-se em paz, sentindo e irradiando esse amor que agora não está mais só em você, que vai também expandindo por todo o cômodo onde você se encontra, preenchendo todo o ambiente, chegando até os seres que estão conosco,
invadindo os outros cômodos, preenchendo por inteiro a sua casa, nessa luz da bondade amorosa, até que essa luz vai se expandindo sem limites, e vai inundando todo o seu bairro, a sua cidade, o país, encontrando aqueles seres que estão em maior necessidade, sejam humanos, animais, seja as plantas, a natureza, de todos os tipos, que todos os seres possam sentir em seus corações o bálsamo dessa luz da bondade amorosa. E essa luz continua irradiando até que todo o nosso planeta esteja preenchido pela bondade amorosa, atingindo especialmente aqueles seres que passam por algum tipo de sofrimento, aqueles seres que passam por algum sofrimento, seja ele emocional, mental, espiritual, físico, que eles possam sentir essa luz os atingindo, que a luz da bondade amorosa atinja todos os nossos irmãos animais, especialmente aqueles que sofrem, que eles possam sentir esse amor, que essa luz atinja toda a nossa natureza, todas as plantas, as árvores, toda a água que está no nosso planeta, todos os seres possam ser atingidos, sentindo essa paz no coração. Vamos transmitindo paz a todos os seres, aos seres próximos ou distantes, conhecidos ou desconhecidos, visíveis ou invisíveis, nascidos ou ainda por nascer. Paz a todos os seres, a todos os elementos, a terra, o ar, o fogo e a água, preenchidos no espaço. Paz para os nossos familiares, para os nossos amigos, especialmente para aqueles que ainda não conseguimos conviver. Paz a todos os seres. Vamos permanecendo assim, realizando uma respiração profunda novamente. Sentindo como está o corpo neste momento, apenas observando com curiosidade se há alguma diferença do início para o final da prática.
Vamos então voltando a nossa consciência para o momento presente, para o nosso corpo, deixando que surjam pequenos movimentos com os dedos dos pés, pequenos movimentos com os dedos das mãos, sentindo o corpo e fazendo o movimento que ele pedir neste momento, seja uma alongada, uma espreguiçada. E assim que se sentir pronto, pode abrir os olhos. Todos de volta. Muito bom, viu, Muito Gabi? obrigada, É, pessoal. foi muito bom mesmo. Hoje o pessoal vai dormir muito bem. E agora vamos abrir o microfone para quem quiser fazer pergunta referente ao Fiquem à tema. vontade, pessoal. Pode pedir falar, Carol. Bom, primeiro cumprimentando pela aula, pela reflexão que foi passada para cada um de nós, e uma perguntinha que como é que a gente responde assim, no fundo do coração, o que nós estamos fazendo pelo nosso planeta, pela nossa casinha? Aí a gente reclama do calor, reclama que chove muito num lugar, que falta água no outro. Reclamar para quê? Tem que fazer um exame de consciência. E não precisa ser aquilo que você colocou bem, Gabriela. Eu vou te chamar de Gabriela, porque você é muito jovem, muito menina. Mas aquilo que a gente faz no dia a dia, selecionar o lixo, consumir o necessário, sabe? Para resumir tudo isso, respeitar, para a gente ter o respeito da natureza de volta. Porque ela não tem como se defender, mas ela não deixa de dar a resposta. Felizmente, você falou das crianças. Eu vejo meus sobrinhos netos, a consciência deles. Eles já vieram sem vontade de comer carne, sem ingestão de proteína animal. Eles têm uma consciência de lixo, de colocação disso tudo. Então, tem jeito. Essa geração nova tem jeito. Obrigada pela. Obrigada, Carol, pela constatação. Eu acho que faz muito sentido mesmo. É isso, são pequenas atitudes. E falou sobre as crianças, eu me emocionei, né? Enquanto mãe, eu sou vegetariana. Eu optei pela minha filha fazer uma introdução também alimentar vegetariana. Meu marido ainda come carne, mas ela nunca quis. Ela tem 4 anos e ela sabe, e ela tem consciência. E eu deixo aberto para ela. Eu falo, filha, né, a mamãe não come por esse motivo, mas o papai come, né? Se algum dia você quiser experimentar, e ela não tem interesse, assim. Então eu também acredito muito, assim. Isso e outras atitudes, né? Acho que não só isso, mas outras coisas que eu vejo assim no dia a dia. Eu também acredito muito nessa geração. Verdade. Neide? Oi, muito boa a sua colocação, Gabriela. Nem é pergunta, eu só venho ratificar muitos pontos que você colocou. Acho que a maioria de nós aqui, né, quase a maioria da mesma geração, nós pegamos uma fase onde não se existiam sacolas de papéis, garrafas plásticas. Assim, eu nasci na roça. As coisas eram transportadas a cavalo dentro de um balaio. Se não era o balaio, era o emborná, que hoje são as sacolas de pano, né? Mas isso, digamos que em 50 anos, hoje eu estou com 55, 50 anos mudou o hábito de consumo, não só nacional, mas mundial, né? Global. Em 50 anos, a população conseguiu destruir o planeta com questões plásticas decorrentes, derivadas de petróleo, a custo de uma indústria petroquímica que ela tem uma ganância por dinheiro tão grande. Então, se em 50 anos conseguiu fazer um estrago tão grande desse, a gente pode, em poucas décadas, mudar, mas desde que esse trabalho de consciência que
que já está sendo levado, eu observo isso muito nas crianças que estão vindo aí, que elas já separam, ficam segurando na mão papelzinho de bala. Ou seja, essa questão ambiental, ela vai partir muito da educação, dos nossos hábitos, que a gente teve esse benefício lá atrás de curtir uma natureza equilibrada. Quando era inverno, a gente não tinha geladeira, era banho de caneca, né, digamos assim, de água quente. No inverno, a gente colocava bacia de água lá fora para a gente ver gelo, porque não existia gelo. O inverno congelava a água à noite, e hoje a gente não vê isso. Então, assim, vamos orar para fazer a nossa parte, educar essas crianças que estão vindo, para que elas voltem a ter, que a natureza volte a reconstituir o seu equilíbrio, né? Então, eu só quis trazer essa contribuição aí a título de argumentação. Não, perfeito, Neide. Fez muito sentido. Eu acho que traz um ponto que o quanto a gente está, né, vivendo uma vida muito acelerada, um consumo desenfreado, né? O quanto a gente já não tem mais paciência, às vezes, de cozinhar um alimento. A gente prefere comprar tudo pronto, que é mais prático. E a gente vai se desconectando da gente mesmo, né? A gente vai, e eu estudo sobre mindfulness, né, que é justamente o estar presente, e o quanto isso nos acelera, né? Isso nos coloca num ritmo que muitas vezes não é o nosso próprio. E daí vai trazendo todos esses malefícios, né? Então acho que é um trabalho realmente da gente voltar, né? Claro, a gente não vai voltar a viver como era há 50 anos atrás, né? A gente tem recursos que a gente pode utilizar, mas o quanto a gente pode se aproximar mais, né? A gente ter uma vida mais natural, né? A gente escolher, né, comprar mais alimentos orgânicos ali, né? Aquela história, desembalar menos, descascar mais, né? São pequenas coisas que a gente pode inserir no nosso dia a dia que vão resgatando um pouco essa essência, né? Muito bom. Ricardo? Está acelerado você, Ricardo. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Ricardo, dê uma olhada no seu som que está acelerado. Está muito acelerado, está na velocidade da luz. Parece aquelas pessoas que não querem que seja reconhecido. Não dá, Conversando Ricardo. em código da velocidade da luz. Ricardo, não Parece adianta, não adianta você falar, robotizado, Ricardo. né? A voz. Ô, tio Patinhas, não pode, não estamos entendendo nada. Ele poderia escrever a pergunta no chat. Escreve, Ricardo, deixa eu ver. Pode escrever. De repente, se ela tentar desconectar o áudio, conectar de novo, às vezes vai. Veja aí, Ricardo, se você faça isso que a Gabriela está falando. Talvez como na semana passada, que ele saiu e voltou, lembra? É Quando estava com verdade. problema no som. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Pelo celular. Agora está dando microfonia. Tá, por causa disso aqui, ó. Peraí. Deixa eu desativar aqui. Agora não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo agora. Tá no mudo agora, né? Tá com. E agora? Ótimo. Agora sim. Só espero que não dá dupla. Bom, vamos lá. Para começar, eu sou mais novo que a Neide, então eu não passei por isso que ela passou, né? Tá me ouvindo agora, né? Isso. É que tá dando microfonia aqui. Tá. Bom, o que eu percebo é o seguinte. Você vê que o mundo ele dá uns passos atrás.
Ele vai muito na frente e volta atrás. Um exemplo, o canudinho, que era de plástico, hoje é de papel. Os copos descartáveis, nas empresas, estão colocando copo de vidro. Eles não colocam mais o descartável. Logo, logo, não vai ter mais garrafa de plástico, vai ser só o de alumínio, e pode ser até que volte de vidro. Isso é um exemplo de alguma coisa que o mundo dá uns 2 passos na frente, depois ele vê a besteira que fez e volta um pouquinho para trás, né? Isso é um ponto. O outro, a parte de recursos naturais da Terra, infelizmente, nós estamos na minha opinião, tá? Não tem volta. Vai chegar uma hora que nós vamos esgotar os recursos naturais, está sendo impactado pelo essa problema esse climático, já está afetando bastante. Eu assisto todo o Globo Rural, todo final de semana, você vê os absurdos que está acontecendo nas plantações, os animais, os rios estão levando tudo, acabam nas plantações, né? E mesmo assim, o Brasil exporta 4 milhões de toneladas de frango. Acho que, se não me engano, é 5 milhões de toneladas de suíno. É uma loucura isso aí. A população está crescendo, tudo bem. Então, eu acho que o cientista tem que começar a ver alguma forma de substituir esses alimentos, de uma forma ou de outra, porque não vai ter mais... É muita criação, não vai dar mais para você conseguir suprir a terra, né? O terceiro ponto que eu queria falar é o seguinte: quando você fala do o autoconhecimento, né? Eu acho que as pessoas, a forma melhor de elas se autoconhecer, na minha opinião, é o trabalho voluntário. Uma das formas muito fortes. Por quê? Porque você vê, tem tanta gente precisando de ajuda. Você não precisa ser espírita, você pode ser católico, você pode ajudar de várias formas as pessoas. E você ajudando as pessoas, você se conhece. Porque você vê o sofrimento dela, você vê o que passou e como você conseguiu passar, ou muitas vezes ela conseguiu passar uma fase que você ficou muito difícil de passar. É com a ajuda do próximo que você... É uma das formas muito forte de você conhecer a si mesmo. Você, que nem eu trabalho lá no CEF com o João, né? Eu trabalho no magnetismo. Então, você vê as pessoas... Às vezes, eu atendo algumas pessoas, principalmente velhinhas, né? Pessoas... Às vezes, eu só converso com ela, ela só quer conversar. Ela me dá um abraço gostoso e pensa, assim, eu falo assim, vai em paz, né? Eu falo assim, né? Às vezes eu nem atendo, ela quer conversar, ter uma pessoa para trocar uma informação, né? Ou simplesmente estar lá, só o fato de dar uma atenção para essa pessoa. Às vezes ela está sozinha, tem uma senhorinha que eu chamo ela de guerreira. Ela é sozinha, ela vai, não, eu vou já no centro, eu chamo ela de guerreira. Ela vai lá, senta, tá com um pouquinho de dor, tira a dorzinha dela, mas o que ela quer mesmo é um abraço da gente. Isso, na minha opinião, né, que uma das formas de conhecer o próximo e todos nós podemos fazer alguma coisa pelo próximo. Às vezes a pessoa só quer conversar, as pessoas querem um abraço, né, um sorriso, né? O Chico fala, às vezes um sorriso muda a vida, o dia da pessoa, né? E o Chico também fala que muitas pessoas, esse é um problema da doutrina espírita, as pessoas que trabalham na doutrina espírita, não estou preparado ainda. O Chico falou, se ele estiver esperando estar preparado, nunca teria começado. Não tenha medo de começar, não falar que não estou preparado. Você sempre está preparado. Nós estamos, de uma forma ou de outra, você tem alguma coisa para oferecer para o próximo, né? Mais ou menos esses 3 itens que eu queria conversar, baseado no que você falou na aula, tá bom? Obrigadão. Muito bom, Ricardo. Acho que ótimas colocações. Eu também acredito que o trabalho voluntário é uma excelente forma, né, da gente se conhecer e praticar a caridade.
E é o que você falou, muitas vezes as pessoas não precisam de muito, né? Elas precisam de um abraço, de um acolhimento, né? Então, acho que isso é muito importante. Daí eu trago um complemento aqui também para sua fala, né? Do quanto as pessoas que a gente convive dentro da nossa casa são os nossos grandes espelhos também. Eu vejo, enquanto mãe, né, de uma criança pequena, ela reflete todas as minhas sombras. Então é muito incrível, assim, para mim está sendo ser mãe é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e eu acho que a gente pode extrapolar para as outras relações, né, os nossos companheiros, os nossos pais, né? O quanto às vezes aquilo que incomoda no outro, né, é o que a gente ainda tem dentro da gente, né? Então são coisas também para a gente observar, né? Como é que estão as nossas relações, o que está me incomodando demais na outra pessoa, né? A gente também usar isso como um instrumento ali de autoconhecimento. Mais alguém? Pessoal, pode falar, Carol. Eu só queria colocar, eu não sei se você chegou a ver, teve uma reportagem acho que na Globo News, mostrando educadores levando crianças à praia. Uma criança de 4 aninhos, com aquela mãozinha assim, gordinha, catando plástico, com 4 anos, sendo consciência ambiental. E o depoimento de uma menina, um pouquinho mais velha, não sei a idade, falando que exatamente nós precisamos preservar o planeta para a gente ter uma vida melhor. Eu fiquei encantada. E aí reforça aquela tem esperança, sim. A coisa vai ficar boa. É muito bonito mesmo, é a conexão das crianças, né? Eu vi sim uma reportagem parecida, não sei se foi exatamente essa, mas eu vi sim, eu fiquei bem emocionada em ver quantas crianças estão realmente, né, dispostas ali, né? E quanto elas estão conectadas realmente com a natureza. Verdade. Mais alguém, pessoal? Vamos, pessoal. Eu tenho certeza que tem depoimentos maravilhosos para vocês falarem. Ô, João, posso falar? Sim, lógico, Nilce. Seja bem-vindo. Olha, eu acho que realmente a gente agora é um momento que a gente está refletindo muito, e se nós já estamos estudando, a gente já pode ajudar muita gente, porque não é todo mundo realmente que segue o mesmo padrão da gente. Então a gente tem que evoluir e fazer o nosso melhor para poder ajudar. E eu acho que é como vocês estão falando, começa em casa. E se a gente está em alguns lugares, alguns campos, nós não estamos regredindo às vezes, em alguns a gente eles já estão vendo que a gente pode melhorar. Você pode ver agora como é que fala? Nos cremes, até esmalte vegano tem agora. Eu até falei, puxa, tá, ó, o povo está começando a reagir e não querer mais que se faça em animal, né, as coisas. Então, eu achei super bacana isso, eu fiquei tão legal, achei tão bacana que eles fizeram um esmalte vegano, falei, gente, que coisa, nós estamos, aos poucos, acho que vai entrando, né, na cabeça de todo mundo que a gente tem que evoluir. Vamos esperar, quem sabe, né, não vai ser na nossa geração ainda, mas a gente espera que lá na frente a coisa ande. Eu acho que foi muito boa a aula e dá para a gente perceber que é por aí mesmo, que a gente tem que fazer tudo certinho, tentar não comer carne, tentar ver a coisa de modo diferente, né? Muito bom, isso faz muito sentido mesmo. Eu também fico muito feliz quando eu vejo esses produtos, né? Hoje em dia tem muitos cosméticos já, né, veganos. A gente vai nos supermercados, a gente vejo supermercado aqui na minha cidade, eu moro em Sorocaba, e que tem, sei lá, umas 3 geladeiras cheias de produto vegano. Daí, nossa, eu fico tão feliz, né? Porque, sei lá, alguns anos atrás você não encontrava nenhuma opção, né? Agora Não, as não marcas já tinha, estão né? trazendo. Não tinha. É muito Agora legal bacana. isso.
Você é da qualquer... cidade da minha sobrinha, Sorocaba. Que legal. Eu acho legal que você está falando, Gabi, que eu ia falar exatamente sobre isso. Tem um supermercado aqui perto da clínica e exatamente tem muita coisa vegana já, que está crescendo. E eu achei uma coisa muito legal que você falou também, o pessoal repetiram, que as gerações futuras, né? Que a gente fala, as gerações futuras. Pessoal, as gerações futuras somos nós mesmos retornando para a gente consertar essa bagunça que estamos fazendo aqui agora. Por isso chegou a hora, né? Chegou a hora de a gente ter consciência que é exatamente isso. Lógico que a gente estudando, a gente aprendendo, colocando em prática o que a gente fala. Não adianta eu falar e não colocar em prática o que é bonito a minha fala, mas é feia a minha prática. Então nós temos que saber fazer aqui e praticar ali, né? E uma coisa que nós temos que começar a ter em mente, porque muita gente fazia, hoje, graças a Deus, está mudando a consciência de muitos espíritas. Eles acreditavam que todas as práticas do bem têm que ser feitas numa casa espírita. Pelo contrário, nós temos que fazer lá e acolá. E principalmente acolá, né? Vamos ver se exatamente que a minha teoria tá boa e eu sei colocar ela em prática. Como você falou, eu achei muito bonito a tua colocação, falando sobre isso, sobre a nossa evolução, o nosso aprendizado e a nossa compreensão que cada dia está melhorando. E é isso mesmo, o mundo, ele te fala assim, poxa vida, o mundo, que nem o Ricardo falou, o mundo vai para frente e volta para trás. A gente pode até pensar nisso, mas é evolução, é melhoras, é altos e baixos, aprendizado, a geração vindo, os espíritos voltando para ajudar aqueles vindo de outro planeta para ativar a nossa consciência e mostrar a tendência. O que você acha que essas crianças que estão chegando, Gabi, a tua filha, muitos por aí, que já vem com essa conscientização, que não quer comer determinado alimento, parece que já vem com tudo computado, tudo pronto. São exatamente isso. E é assim mesmo que funcionam as coisas. Por isso o mundo está indo para de regeneração e nós saindo disso daqui, essa passagem, essa transição que é lenta e tudo é consciência. Eu falo da minha profissão, você deve falar da tua profissão. A minha profissão, médico veterinário, há 30 anos atrás tinha uma visão completamente diferente que é hoje. A casa espírita que eu frequentei logo no início, há 30 anos, mais de 30 anos atrás, hoje eu tenho outra visão. Essa coisa da gente persistir e começar a levar assuntos novos, principalmente para falar sobre os animais em casa espírita, ainda é muito relutante ainda. A gente não pode abandonar isso, porque isso está lá na doutrina. Nós não estamos inventando. Tá? Por isso eu falo, ser espírita não é fácil, nós temos que estudar muito. Já perguntaram muitas vezes, onde está escrito isso? É só acompanhar na doutrina. Pega a revista espírita. Tudo que a gente fala aqui, 90% a gente tira na revista espírita, a gente tira do Pentateuco. Não é nada criação nossa. E muitos que estão chegando agora, né, Carol, a Gabi, que está mostrando para a gente grandes escritores e logo, logo eu tenho consciência disso. Vai começar a voltar a falar mais sobre os animais e vindo muitas obras boas. E nós temos um amparo muito bom da espiritualidade. Faça o bem que você recebe. Conheça a ti mesmo, que essa é uma coisa difícil mesmo. E vamos em frente, né? Muito bom, João. Bom, né? Eu fico feliz, Gabi, da gente. Pelo menos nós estamos fazendo o que o Chico sempre fala. Vamos ser uma sementinha, vamos plantar. Vamos colocar essa semente para eclodir, vamos praticar, vamos mostrar, porque a ciência já fala que os animais faz parte da família, os animais são sencientes, os animais têm tudo aquilo que a gente acreditava que não tinha, que não sentia dor, não sentia frio, mas sente tudo isso, nós somos responsáveis por ele, né? Então, nós temos que ir atrás de praticar essa
E a sua fala, João, me lembrou de uma reflexão que uma vez eu vi uma tirinha, assim, 3 quadrinhos que falavam, mais ou menos, era: ah, a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente só está espalhado por aí, né? É justamente isso. Muitas vezes a gente se acha ETs, né? Ah, estou indo buscar, né, esse estudo sobre os animais, né, uma vida diferente, né? Enquanto todo mundo, às vezes, pessoas que a gente convive mesmo, dentro da nossa casa, nossa família, que estão indo por um caminho totalmente contrário. Mas eu acho que é isso, a gente está espalhado, né? A gente não está sozinho, né? E quando a gente tem a oportunidade de se reunir, né, como um grupo maravilhoso, né, que estou muito feliz aqui de fazer parte aqui hoje com vocês, a gente vê que tem esperança mesmo, né? Então, poxa, já são aqui, acho que 30 e poucas pessoas aqui que já estão, né, criando esses hábitos, essa consciência, né? Isso é muito, muito bonito. Agora tem a nossa querida Tereza. Tereza, pode falar, por favor? Então, assim, meu comentário vai muito no sentido da observação que foi feita de que era num vídeo, né? Uma professora estava levando as crianças ou algum grupo. Então, o que a gente percebe quando a gente lida com várias classes, e aí não é classes sociais, são classes intelectuais em todas as. E um grande promotor desse conhecimento, de levar essa conscientização, não está muitas vezes na família, está no professor, está naquela pessoa que conduz. E é interessante a Gabriela comentar, porque é exatamente, ainda bem que a gente não está tudo junto, Gabriela, né? Ainda bem que a gente está pulverizado, porque você acaba sendo uma pessoa, e aí é que eu acho que vai muito dessa responsabilidade que é colocada, de você não é o professor, mas você é um multiplicador. Você é uma criatura que, a partir do momento que você tem essa consciência, você tem a responsabilidade de levar para aquele núcleo onde você está esse conhecimento, essa informação. Porque muita gente, apesar da gente ver que está melhorando, a gente vê que tem uma juventude, uma garotadinha vindo aí com disposição, elas não têm muitas vezes essas informações, né? E aí, esse grupo de 38 que está aqui, né, hoje, conversando sobre isso, a gente tem que transformar isso em 380, né? E isso é uma responsabilidade que eu acho que é cada um de nós aqui. Na verdade, é uma reflexão, um convite para que a gente seja esse multiplicador. Ah, mas eu não sou professor. Ok, você não é professor, mas você tem um ambiente em que você convive, né? Seja dentro de uma casa espírita, seja dentro do seu trabalho, seja dentro de um trabalho voluntário, né? Como é que um trabalho voluntário, de repente, vamos levar para conhecer quais são as práticas aí de, de, de como se faz para trabalhar com lixo, se trabalhar com animal, de responsabilidade, né? De posse responsável, ou seja lá o que for, tem tanta coisa que a gente pode levar as pessoas. E a pergunta é, o que que nós estamos fazendo, né? Será que eu só estou acumulando esse tipo de informação, de conhecimento, ou eu estou sendo um agente aí que está levando isso para mais pessoas? O trabalho do Focinho Gelados que a gente fez me mostrou muito isso, que a gente fica muito fechado ainda com isso e a gente acaba não sendo aquele agente que a gente deveria ser para levar, que possamos ter mais ânimo para essas coisas aí. É isso. Isso mesmo, Ótimo, Tereza. Muito sentido. Muito bom. verdade. Ainda tem mais uma, tem a Andréia. Andréia. Na verdade, é o Celso, Ah, o né? Boa Celso, noite. meu querido Celso. É só uma curiosidade. Considerando que em mais 10 anos a gente chega nos 10 bilhões, ou próximo disso, vamos considerar que 9 bilhões aceitem a mudança. O planeta suporta isso? Suporta essa mudança? Gabi?
É um ótimo ponto, né? Eu acho que nada acontece de uma hora para outra, né, Celso? Eu não acredito que vai acontecer uma mudança assim em 5 anos, né? 10 anos. Eu acho que é algo mais gradativo, assim, é a minha visão, tá, pessoal? Daí vocês podem até complementar aqui, mas eu acho que é isso, assim. Talvez realmente, assim, acho que não é uma coisa assim, vamos mudar amanhã tudo isso, entra em colapso, né? Porque funcionou durante muito tempo dessa forma, né? Então a gente precisa realmente, por isso que são atitudes pequenas, né? São atitudes ali que a gente vai fazendo. Eu acho que aos poucos a gente vai conquistando isso, mas eu acredito que é algo gradativo. Eu não sei o que precisa ser feito para que isso acelere mais, enfim, mas acho que é nesse sentido. Sim, está certo. Ok, obrigado. Realmente não dá para fazer uma mudança assim, com certeza. Obrigado. Mas eu, complementando, eu acho sim que essas novas crianças, essas, né, que estão vindo aí, elas são muito diferentes de nós, né? Mas muito diferentes mesmo. Eu tenho netinha, né? Ela tem amiguinhos. Então, eu acho que você falou, né, na sua aula de valores, né? Então, a hora que os valores começarem a mudar, né? O pessoal tem tanto conhecimento para fazer tanta coisa, né? Até carro voador, nave espacial, né? E não consegue trabalhar na área da alimentação. Lógico que consegue, é só o valor das pessoas, né, mudarem. E com essa geração aí, olha, como eles gostam de animal, sabe? É um negócio assim incrível, né? Então eu acho que vai, lógico, não vai ser em um ano, dois, mas vai ser bastante assim efetivo, pelo que eu vejo da criançada. Cíntia? A última é a Cíntia, tá? Tô chegando no nosso horário. Essa conversa é muito boa. Boa noite a todos, todas. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque falar de sociedade, do que a gente entende por sociedade, né? Isso, o que a gente entende faz toda a diferença em como a gente vive na sociedade, porque a sociedade é feita por nós a cada dia, né? E eu sou professora e eu trabalho com crianças na primeira infância, né? Numa escola pública aqui em São Paulo. E uma coisa que eu observo é as crianças aqui da cidade, né? A gente criou um modo de vida, especialmente nas grandes cidades, que faz com que as crianças não saibam o que é o mundo. Elas só conhecem aquilo, elas são inseridas naquilo que foi feito pelo homem, né? Nas coisas tecnológicas, do conforto. Eu não estou falando de tecnologia computador, eu estou falando de tecnologia criança que chega com 4 anos na escola e nunca andou no chão, com o pé no chão, porque sempre usou o sapato e a meia com o emborrachadinho embaixo para não cair, né? A criança que nunca encostou em um insetinho na vida, no máximo, se alguém da família tem um cachorro, pode ter encostado num cachorro ou num gato, os outros bichos nunca. E a escola onde eu trabalho, ela é uma escola que 2/3 da escola são de área livre e área verde, né? Uma escola bem grande. E aí lá as crianças vivem uma situação de descoberta, né? Então lá elas plantam, elas brincam no meio dos animais e brincam de lama, e, enfim, o trabalho com a natureza ele estrutura o trabalho da escola. E eu percebo nos diversos círculos que eu frequento sociais o quanto as famílias, os adultos, buscam outras coisas para suas crianças. Os adultos têm expectativas de que as suas crianças sejam treinadas não para viver junto, mas para ser melhores, para deixar o outro para trás, para competir, né? Então, você inserir a criança no mundo educacional, por exemplo, em que ela vai brincar, em que ela vai se descobrir, em que ela vai conviver com pessoas de diferentes países, diferentes línguas, crianças com deficiência, pessoas diversas, isso muitas vezes não atende a expectativa da família, porque a criança pode vir preparada, mas aí ela é colocada naquela família, né? Enfim, são diversas as razões para cada pessoa nascer em cada família, mas os pais acham, e a sociedade como um todo, numa maioria e num senso comum, acha que o bom é aquela escola que com 2 anos a criança já está preenchendo a apostila, porque querem desde os 2 anos treinarem ela para entrar na universidade X
né? Para quê? O que que é? Eu quero garantir a minha vaga e que todas as outras pessoas fiquem de fora, porque eu quero para o meu filho isso. Eu quero para o meu filho o melhor. E o que é o melhor? Então, a nossa concepção do que é o melhor faz toda a diferença, né? Então, eu vejo que a gente, às vezes, em vez de contribuir, está atrapalhando o trabalho desses novos espíritos que estão chegando no mundo, né? Para fazer um bom trabalho, para mudar, e a gente adulto está lá, corrompendo o que de bom eles trouxeram, né? Inserindo eles nessas lógicas de competitividade, de passar os outros para trás, de ser melhor, né? Então, isso é uma coisa que são coisas que me angustiam bastante e interferem, né, nessa nossa noção do que é qualidade, do que é bem. Então, eu acho importante a gente debater sobre isso, debater sobre sociedade, debater o que a gente entende sobre isso, né? Sistema econômico. Não é besteira, não, não é coisa de político, não é coisa de economista, não. A gente tem que entender em que sociedade a gente vive, porque senão a gente vai estar exercendo um papel ali de reforçar e de piorar o mundo, em vez de melhorar, né? Então, acho que é assim, um assunto importante, sensível e muito bom a gente hoje parar para falar sobre isso. Muito bom, Cíntia. Adorei sua colocação. Eu sou educadora parental também, estudo muito sobre desenvolvimento infantil, sobre crianças e realmente, assim, acho que os valores, a gente tem que olhar para isso, né? Eu vim aqui para Sorocaba buscando mais qualidade de vida, coloquei minha filha, assim, numa escola de educação infantil, assim, pequena, mas que tem terra para ela brincar, porque eu acho que é isso que ela precisa. Mas realmente, assim, acho que as pessoas estão tão desconectadas delas mesmas, né? Para mim é um pouco disso, assim, que a gente não consegue se conectar com os nossos filhos, e a gente quer encher os nossos filhos de atividade, né? A gente ainda acredita naquele sonho, né? Que a felicidade é alcançar, né? Entrar numa boa faculdade, né? Ter uma boa profissão, mas a gente esquece do básico, né? Que é a conexão humana, né? Que é realmente estar com a natureza, né? Que é tudo isso que a gente deveria, né, ter, que deveria ser o comum, né? Não deveria chegar uma criança de 4 anos que nunca botou o pé na terra, né? Não deveria ser por ali, né? Muito bom. Nossa, fechou muito bonito, é isso mesmo, viu? Eu vejo, eu sou nordestino, sou antigo, eu sou mais velho ainda que a Neide, e eu brincava mesmo na lama. Meus pais adoravam que a gente ficasse mais na rua brincando mesmo, tendo essas atividades, que hoje você não enxerga mais isso. Como foi falado aí, que a Cíntia colocou muito bem, que as crianças elas estão perdendo a própria imunidade, né? Elas estão ficando doentes porque elas não sabem lidar com determinados assuntos. Elas vêm preparadas e os pais tentam mudá-la. Mas graças a Deus, dentro desses espíritos, vem aqueles que eles são incorruptíveis, eles não são corrompidos. Eles conseguem se sair muito bem e levar a sua vida encarnatória do jeito que foi programado. Ainda bem que existem esses espíritos que estão aí para mudar. Porque se eles chegam aqui e são mudados, é o que o Ricardo falou, o mundo vai ficar andando para trás. Gabriela, obrigado, querida. Fica aí conosco, que eu vou pedir para a Eliana fazer a nossa prece, em nome de todos nós. E já desejo a todos um excelente feriado amanhã, para aqueles que não vão trabalhar, mas eu vou estar trabalhando. E fique conosco. Vadili, por favor. Obrigado. Boa noite a todos, e eu queria agradecer essa aula e todas essas intercessões que foram feitas e que nós possamos refletir bastante no nosso papel dentro e fora da casa espírita, como multiplicadores, realmente, tá? Então, vamos agora, voltando àquele estado da meditação que nós recebemos na noite de hoje, acalmando a nossa mente, sentindo a nossa respiração, trazendo lá de dentro do nosso ser aquele sentimento maior do qual nós fomos criados, o nosso amor, como fagulhas divinas, que possamos trazer esse potencial amoroso, transformado em gratidão na noite de hoje.
Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos a nossa expositora, o seu mentor, agradecemos os mentores e os dirigentes desse curso do plano espiritual, agradecemos a todos que estão participando por formarem este grupo, essa egrégora, no sentido de melhorar todo o planeta, dentro do nosso pequeno espaço, mas da nossa grande vontade, que possamos realmente ser este processo de multiplicação. Agradecemos ao João por ter nos proporcionado este curso aonde nós estamos aprendendo tanto e recordando muito. E levamos então a nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui presentes, por estarmos tão sadios e lúcidos, por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecemos a fonte criadora, o nosso Pai universal, por esta encarnação, por esta oportunidade de aprendizado, que tenhamos a sabedoria divina caindo sobre nós, esclarecendo as nossas mentes para a nossa compreensão, para o nosso sentimento. E assim ainda, levamos o nosso coração até Maria para que ela possa nos abençoar. E dizemos assim, Maria, nossa mãe querida, tomai-nos pela mão e nos conduzi a Deus. Ficai conosco em todos os momentos, pois vosso amor materno é para sempre. Nas horas difíceis, sede nossa protetora. No sofrimento, sede o nosso socorro. Pressionados e sem saída, abri-nos a porta das soluções. Dispersos e errantes, amparai-nos com vosso manto. Nas noites escuras, sede a nossa estrela guia. Nas adversidades, não permita que vacilemos. Conturbações e desaventos jamais perturbem nossa firme confiança em Deus. Retirai do nosso rosto a sombra de tristeza. Nessa era de violência, dai-nos o tempo de graça em que a paz não seja sonho, mas promessa realizada. Intercedei por nós, ó Virgem, junto ao Pai, que em Jesus se encarnou em vosso seio. Plenificai-nos com os dons do Espírito, fogo divino que nos iluminou. Que assim seja. E em nome de Deus, o nosso Pai Criador, em nome do Mestre Jesus, em nome de toda a espiritualidade presente de todos nós, encerramos dizendo mais uma vez, graças a Deus. Obrigado a todos. Boa noite e tenham Boa noite. Boa noite, Obrigado, pessoal. Gabi. Muito obrigada. Muito obrigada Boa mesmo. noite. Obrigada. Boa Bom semana. feriado. Tchau. Tchau, Gabriela, muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.